Ana fez suco com 1/4 das laranjas que comprou. Qual foi a porcentagem de laranjas que Ana usou para fazer esse suco? Olha, aqui nós vamos trabalhar com frações equivalentes, certo? Só lembrando, deixa eu fazer aqui um rascunho. Que toda fração, ela pode ser representada em forma de porcentagem, fazendo a sua equivalente. E também sabendo ó, que 50%, né, esse símbolo, ele está me indicando o quê? Que eu tenho 50 sobre 100, certo? Aqui é a sua forma de fração, né? A 40% lá, ele vai ficar como, ó? 40% é 40 sobre 100. 25% corresponde a 25 sobre 100. E 10%, né, em forma de fração, fica 10 sobre 100. Então, a porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador, que é essa parte aqui de baixo, é igual a 100, certo? Então, se eu tenho aqui 1/4 e eu quero saber a quanto isso representa, né, em forma de fração, basta eu fazer a sua fração equivalente. Para encontrar uma fração equivalente, ou você vai multiplicar ou vai dividir uma fração até encontrar essa equivalente. Então, no caso aqui, a gente tem 1/4. E agora eu preciso encontrar um valor que quando eu multiplique em cima e embaixo ao mesmo tempo, aqui essa parte de baixo fica igual a 100, certo? E aí eu vou ter a minha porcentagem, certo? Então, qual é o número que eu multiplico por 4 que vai dar 100? A gente pode multiplicar aqui em cima e embaixo por 25, né? É o único... Opa, botei o sinal de dividir aqui. É multiplicar. Que é 1, né? Vamos lá. Vezes 25. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo também, porque senão vai alterar a minha equação, a minha fração, certo? 1 vezes 25 é 25. E 4 vezes 25, né, vai dar 100. E aí, seguindo essa mesma lógica aqui, né, 25 sobre 100 significa 25%. E a minha resposta é a C. Certo? Muito bem. Sara fez um bolo para seus filhos e repartiu em 24 pedaços iguais. O João comeu 3 pedaços. Vamos logo listando aqui, né, as informações que ele deu para a gente. É interessante, sempre quando tiver um texto assim, você ir separando já os dados, certo? Ele comeu 3 pedaços. Ora, se o todo, deixa eu colocar aqui embaixo, né? O todo, ó. O meu todo era um bolo inteiro. Ela dividiu em quantas partes? 24, certo? 24. Isso aqui é o todo, ó. Então, vamos lá. O João comeu quanto? Comeu 3. Então, ele comeu 3 partes, 3 pedaços do todo, que era 24. Ele comeu 3 24avos, certo? O Pedro, né? O Pedro, ele comeu 4 dos 24 que tinha. Então, ele comeu 24 avos, certo? A Marta, né? Foi a terceira. A Marta, ela comeu 5 dos 24, certo? 5 dos 24. E o Jorge, né? O Jorge não quis comer, ele não comeu nada. Então, ele comeu 0, certo? Para saber que parte do bolo foi consumida, o que é que a gente precisa fazer? Ora, a gente vai somar todas as partes que foram consumidas, né? Então, vamos lá. Basta fazer o quê? 3 24 avos. 3 24 avos mais 4 24 avos mais 5 24 avos. E aí, para somar frações cujos denominadores são iguais, é muito simples, porque aí você só vai repetir o denominador comum
né? E somar os numeradores aqui, ó. Só fazer 3 mais 4 dá 7. 7 mais 5, 12. Certo? Você só pode fazer isso aqui, ó, somar direto em cima, se os denominadores forem iguais, certo? Se forem diferentes, você vai ter que tirar o MMC, certo? Ah, professor, mas aqui o resultado deu 12,24 avos, não tem esse resultado, né? Aqui em cima. E aí, o que é que eu faço? Aqui, de novo, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 12,24 avos, certo? No caso aqui, a gente vai tentar reduzir essa fração, né? Até encontrar uma fração equivalente a ela aqui em cima, certo? Então, vamos lá. Vou tentar encontrar o máximo divisor comum, né? Entre 12 e 24, certo? Se eu fizer isso, ó, no caso aqui, o máximo divisor aqui entre 12 e 24 vai ser o próprio 12. Eu tenho que encontrar o número que consiga dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Se eu dividir em cima e embaixo por 12, o que eu vou encontrar? 12 dividido por 12 dá 1 e 24 dividido por 12 dá 2, certo? E aí 1/2, né? Tem a resposta aqui, a minha resposta é a D, certo? Eva recebeu os amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche e dividiu em 4 pedaços iguais. Vamos fazer aqui uma pizza aqui, né? Mais ou menos. Ela pegou, vamos ver aqui, mais ou menos aqui uma pizza, 4 pedaços iguais. Ela fez mais ou menos aqui. Olha, vamos acreditar que aqui todas as fatias têm exatamente o mesmo tamanho, tá? O desenho não está muito fiel, né? Mas vamos acreditar, certo? Durante o intervalo foram consumidos 3 pedaços. Então vamos lá. Vamos escolher aqui. Como eles são iguais, tanto faz, né? Eu vou marcar esse aqui. Marcar mais um aqui. Vou rachurar. Ok? A fração que representa os pedaços de pizzas que foram consumidos olha, o todo dela, ela foi dividida em 4 pedaços. Então cada pedacinho desse aqui representa quanto? Se tinha 4, né? Esse aqui vai representar um pedaço dos 4, esse aqui também um pedaço dos 4 e esse aqui também um pedaço dos 4. Foram consumidos 3 pedaços, é 1/4 mais 1/4 mais 1/4. E aí você sabe que frações com o mesmo denominador é só somar todo mundo, né? Então, na verdade, foram consumidos 3/4 da pizza. Então, a resposta é a B. Saul ganhou figurinhas para colar em seu álbum. 1/5 das figurinhas vieram repetidas. A fração que representa o número de figurinhas repetidas olha, ele foi 1/5 de figurinhas repetidas, né? A representação é essa, mas aí você vai lá marcar e ver que não tem 1/5. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que encontrar uma fração equivalente a 1/5, certo? Para ver qual é a correta. Então aqui, ó, 1/5. Vamos multiplicar isso aqui em cima e embaixo por 2, certo? Né? Se eu fizer 1 vezes 2 é 2 e 5 vezes 2 é 10. Certo? Pronto. 1/5 é equivalente a 2/10. Então, a nossa resposta é a A. Observe esta figura. Essa figura. A parte pintada representada. A parte pintada representa que fração da figura toda? Muito bem. Vamos ver lá, né? A parte pintada é aqui, ó. 1, 2, 3, 4 fatias, certo? E aí a gente tem mais 4 aqui embaixo que não estão pintadas. Em tese, se você for fazer aqui a fração do jeito que está pintada aqui, seria quanto? Temos ao todo 8 e 4 pintados. Então, ou seja, são 4
oitavos, certo? Mas aí não tem 4 oitavos aqui, né? Então, com certeza aqui nos itens vai ter uma fração equivalente a ela. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? No caso aqui, como você está vendo como os denominadores são baixos, né, a gente vai ter que fazer uma divisão. Vamos ter que encontrar um divisor comum para 4 e 8. Tem que ser um número que divida ao mesmo tempo 4 e 8, que senão não dá certo. Certo? Então, vamos começar aqui encontrando... Vamos fazer por 2, para ver, para começar, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, porque eu sei que tanto 4 quanto 8 dá para dividir por 2. Se eu fizer, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para continuar dividindo? Dá sim, dá por 2 de novo, ó. Porque tanto 2 quanto 4 dá para dividir por 2. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Agora sim, ó, cheguei numa fração irredutível, né? O único divisor comum entre 1 e 2 aqui vai ser o próprio 1, que não vai fazer menor diferença. Então, essa daqui a gente tá na sua forma reduzida. E aí, procurando aqui nos itens, a gente vê que a resposta é o item A. 19. Um sorveteiro colocou em seu carrinho 4 tipos de sorvetes e foi vendê-los na vizinhança. No total, ele conseguiu vender metade dos sorvetes. Observe a fração que representa esta venda. Está aqui, né? Ó. Essa parte preta aqui representa metade das vendas que ele fez, né? Sobrou só essa outra metade aqui, certo? Qual das frações abaixo também pode se representar a quantidade vendida de sorvetes? É só você procurar qual é a mais parecida com a de cima aqui, gente. A gente vai encontrar uma fração equivalente, porque a de cima, ó, essa daqui, né, foi consumida, essa partezinha aqui, ó, foi consumida, o todo foi dividido em 2 partes, certo? E foi consumido uma parte. Então, foi consumida 1/2. Dessas aqui, ó, né? Qual seria o equivalente ao de cima, né? Qual seria a mais parecida? Olha, se eu tivesse dividido esse todo aqui em 4 partes, vou colocar outra cor aqui. Se eu tivesse dividido exatamente em 4 partes, você ia ver pelo gráfico aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, todas do mesmo tamanho, certo? Qual é a fração aqui? Qual é o gráfico mais parecido com esse agora? Veja que quando eu dividi essas partes aqui em 4, né, o total consumido continuou o mesmo, só está repartido de forma diferente, né? Então, qual é o mais parecido aqui entre eles? É o item C. Mas por que é o item C? Olha só. Se eu pegar 1/2, né? Se eu pegar 1/2 e multiplicar por 2 para encontrar uma fração equivalente, ó, multiplicar em cima por 2 e multiplicar em cima por 2, né? 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2, 4. E aí a gente encontra a nossa fração equivalente, ó. Certo? Graficamente, você está vendo que apesar de estar repartido diferente, né, a expressão foi a mesma, certo?